Graça e paz. Seja bem-vindo, você, minha irmã. Seja bem-vinda, você, meu irmão. Estamos em mais uma EBD. A minha alegria cada vez aumenta mais porque o Ministério Mãos de Deus em Ação está bastante atuante, está colocando bastante perguntas. E isto é uma satisfação para mim. E mais uma vez a Bibi trouxe 2 questionamentos e que eu vou tentar respondê-los. O primeiro questionamento que ela fez foi sobre o dom de línguas. E o segundo foi a questão da oração, que uma pessoa possa estar fazendo, mas frequentando um outro templo que não evangélico, ou seja, indo para seitas. A dinâmica dos dons espirituais é um recurso extremamente poderoso que Deus providenciou para que a igreja tivesse um crescimento saudável. Alguns estudiosos defendem que os dons cessaram já no início da igreja primitiva. Outros parecem não opinar, talvez por ignorância ou até por medo. E outros advogam que os dons ainda permanecem e continuarão até a volta de Jesus Cristo. Mas a questão essencial não é simplesmente discutir se os dons existem ainda ou não, mas qual deve ser a nossa atitude em relação a eles. Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 7, ele diz que a igreja possuía todos os dons, mas nem por isso a igreja era perfeita. O assunto que nós vamos abordar então nesta manhã, nesta EBD, refere-se ao dom de línguas. Esse assunto faz parte dos dons espirituais, cuja finalidade é edificar a igreja e não beneficiar particularmente um membro em especial. Paulo declara que cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos, para o bem de todos. Confiram depois, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Paulo ainda registra, ainda em 1 Coríntios, capítulo 12, mas agora versículo 28, sobre a diversidade de dons, onde no final vai aparecer a variedade de línguas. Nessa ocasião, Paulo discorre lá sobre 8 dons. Pode surgir, então, uma pergunta. Qual a diferença entre o verdadeiro dom de línguas e o falso? Vamos falar sobre o dom de línguas lá no Pentecostes. Esse dom, ele foi concedido à nascente igreja cristã, quando cerca de 120 pessoas estavam reunidas no cenáculo, em Jerusalém, no dia de Pentecostes. Lá estavam os apóstolos e outras pessoas. Confiram depois em Atos, capítulo 1, versos 13 até o 15. De repente veio do céu um ruído como de um vento impetuoso. Encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E lhes apareceram línguas como de fogo, que pousaram sobre cada um deles. E ficaram todos cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o que o Espírito Santo lhes concedia. Quando essa expressão é apresentada, outras línguas, no grego,
a palavra usada é grossa. G-L-O-S-S-A. Grossa. Que significa língua estrangeira. Ou uma linguagem de um povo de outra nacionalidade. Outro momento que nós ouvimos sobre a expressão em outras línguas está na pregação que foi imediatamente após aquela reunião que estavam 120 pessoas. Uma pregação entendida por cada um em seu próprio idioma. Está registrado no livro de Atos, capítulo 2, versículos 5 e 6. Diz assim mais ou menos ali: habitavam em Jerusalém judeus, homens piedosos, de todas as nações debaixo do céu. Ajuntou-se uma multidão que ficou confusa, porque cada um ouvia o que era falado em sua própria língua. Pois, segundo os comentários deles, pois ouvimos falar em nossa própria língua materna. A palavra usada agora aqui, com respeito a outras línguas, é o grego dialecto. E esta palavra tem o significado de variedade regional de um idioma usado por um povo em particular. Uma visão de como a palavra de Deus é extremamente bonita e importante. Mas nós temos um outro momento também em que foi falado sobre o dom de línguas. Agora, lá na igreja de Coríntio, Paulo escrevendo na mesma carta, primeira carta aos Coríntios, mas agora capítulo 1, versículo 5, ele vai dizer àquela igreja: porque em tudo fostes enriquecidos nele, ou seja, em Deus, em toda a palavra e em todo o conhecimento. E no versículo 7, ele vai acrescentar: de maneira que não faltou nenhum dom. Mas o procedimento dela, daquela igreja, deixou muito a desejar. Paulo, ainda fazendo um comentário sobre essa igreja, ele vai dizer que lá havia muita carnalidade. Ele vai dizer que existia muita imaturidade e infantilidade. Que existia naquela igreja ciúmes, contendas e divisões. Ele vai acrescentar que existia demandas judiciais na justiça comum. Ele vai dizer que tinha uma incontinência e um desregramento na ceia do Senhor. Existia um pecado muito sério ali, pecado do incesto. Ou seja, a relação, desculpe, a relação sexual entre parentes. São declarações contundentes feitas por Paulo. Entretanto, ocorre ali um fenômeno diferente daqueles que aconteceu no Pentecostes. Algumas pessoas falaram em línguas, como com o objetivo de se edificarem a si mesmas, conforme Paulo declara na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 4. Este fenômeno nada tem a ver com os dons espirituais registrados naquele capítulo 12 de 1 Coríntios, onde Paulo relaciona 8 dons. Mas Paulo vai dar um significado. Falar línguas significa falar idiomas estrangeiros.
linguagem humana. É a faculdade sobrenatural de se expressar em formas definidas de linguagem os idiomas de povos e nações do mundo. Paulo repreende a igreja de Corinto por usar esse artifício, pois eles falavam em línguas e não eram entendidas nem por aqueles que falavam, nem por aqueles que ouviam. E isto causava na igreja desordem. Por isso, recomendou que se alguém falar em línguas, que fizesse por 2 pessoas, no máximo 3, mas cada um a seu momento, cada um a seu tempo. E que sempre houvesse intérprete. Como era possível alguém falar amém se não estava entendendo aquilo que estava sendo verbalizado, aquilo que estava sendo falado? Paulo ainda declara que ele preferia dizer 5 palavras em que todos entendessem para o crescimento de todos, do que 10.000 palavras em outras línguas, ou em outra língua. Ele falava fluentemente hebraico, aramaico, grego, latim e possivelmente uma língua chamada copta. Era uma língua clássica egípcia que estava no seu final. Ele mesmo afirma, Paulo afirma, que dava graças a Deus por falar mais línguas do que todos dentro da igreja. Mas ele vai declarar também, em sua carta à igreja de Roma, capítulo 12, versículo 1, que o culto tem que ser um culto racional. O que eu apresentei aqui, meus irmãos, é um resumo muito pequeno, porque este é um assunto extremamente importante, extremamente longo. Então, resumi de forma bem abreviada, mas nós podemos nos aprofundar em uma ocasião futura. Quanto ao outro assunto, orar e frequentar igrejas que para nós são seitas. O que posso comentar, sem querer julgar ninguém, é que existe um só caminho, Jesus Cristo. Ele mesmo disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. Não podemos servir a 2 senhores. Ou amaremos mais a um, ou amaremos mais o outro. Confiram depois de Mateus. Desculpe. Em Mateus, capítulo 6, versículos 24 a 33. Espero ter sanado as dúvidas. Que Deus os abençoe. Até às 18h30 no nosso culto da família.